Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? Estamos aqui hoje para uma aula para a gente tirar dúvidas sobre como assar o pão, qual forno, se é melhor usar panela, qual panela, precisa de vapor, qual a temperatura. Nós vamos falar sobre isso nessa aula de hoje. Eu vou responder a dúvidas que vocês colocaram na minha caixinha de perguntas no meu Instagram. Se você não me acompanha no Instagram ainda, você precisa me acompanhar, inclusive acompanhar os meus stories, porque eu tô sempre falando alguma coisa lá, dando dicas, colocando caixa de pergunta, respondendo perguntas. Então acompanhe os meus stories no Instagram. Se você está no YouTube e ainda não está inscrita ou inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva, deixe o seu like e também ative o sininho das notificações. Se você está no YouTube e não ativou o sininho, você não será avisado, né, que eu estarei ao vivo ou que eu tenho um vídeo novo. Ative o sininho para você ser avisado ou avisado, tá bom? Se você é minha aluna ou meu aluno, coloca aí hashtag aluna ou hashtag aluno, que eu quero saber. E se você tem panela de ferro, coloca aí, tenho panela de ferro. Se você não tem problema, nós vamos conversar sobre esses detalhes e essas informações ao longo dessa aula de hoje. Sem a panela, também dá salto de forno? Então, seguinte, panela de ferro. Por que a panela de ferro ajuda o salto de forno? Panela de ferro ajuda o salto de forno. Por quê? Primeiro, porque ela fica bem quente. Ela tem uma retenção de calor gigante. A panela que mais retém calor é a panela de ferro. Outra coisa, quando ela está tampada, a gente tem o quê? A produção de vapor na hora que a gente coloca o pão dentro do forno e dentro da panela quente, né? Existe uma produção de calor e esse calor vai fazer o quê? Vapor, porque a massa do pão tem água. Então, essa água vai se transformar em vapor e esse vapor vai fazer com que a pele, a casca do seu pão fique úmida por mais tempo dentro desse lugar quente. Então, isso vai permitir o quê? Que a massa cresça, porque a casca vai estar bem hidratadinha, com o vapor ela vai crescer e ter salto de forno, né? Se você não tem panela, especialmente se a sua panela não é de ferro, né? Ou se você assa o pão no forno direto, sem vapor e um forno que não é muito quente, aí você vai ter um problema. Por quê? Porque a casca do seu pão vai endurecer mais rápido e o forno não é quente o suficiente para quê? Para fazer o pão crescer, né? Então a panela vai ajudar demais nessa questão da formação do vapor e do aquecimento da massa, especialmente para pães rústicos. Nós estamos falando aqui de pães rústicos, de farinha, água e sal que precisam de vapor na hora de assar e de uma temperatura bem quente. Tá? Se o seu pão não é pão rústico, se o pão que você está fazendo é um pão que leva gordura, que leva manteiga, né? Que leva óleo, que leva leite, que leva açúcar, muito provavelmente ele não vai precisar de alta temperatura. Se você colocar ele em alta temperatura, ele vai até queimar, né? Então, você não vai preocupar com isso. Nós estamos falando aqui para pães rústicos, tá? Então, por isso que a panela vai te ajudar. Mas nós vamos falar ao longo dessa aula sobre opções que você vai poder usar, tá? Para também ter salto de forno, tá? Não vamos ficar só nisso, não. Então, assim, sem a panela também dá salto de forno? Vai dar salto de forno se o seu forno for quente o suficiente, se você tiver vapor o suficiente nesse forno. Você não precisa de panela. Mas se você não tiver isso, se o seu forno não for um forno muito quente, e se ele não tiver vapor, ou se você não fizer vapor nesse forno, aí você vai perder o salto de forno por conta desses fatores de vapor e temperatura, tá bom? Com o que se forra a panela? Primeiro, né, vamos começar. Você não precisa forrar a panela para assar pão. Por que eu recomendo que os meus alunos forrem panela e por que eu
forro a panela? Para facilitar o transporte da massa para o forno, né? Então, por quê? Porque eu não quero queimar minhas mãos. Na verdade, para facilitar o transporte da massa para panela. A massa é super delicada, né? Na hora que a gente vira e tudo. Então, se eu tiver que virar a massa, tirar ela do cesto e virar direto na panela quente, eu corro o risco de queimar a minha mão, eu corro o risco de danificar a minha massa. Na hora de fazer o corte, eu corro um risco de machucar a mão e também não ter um corte preciso o suficiente, porque eu não vou ter uma precisão ali, porque vai ser difícil, né? Eu vou estar preocupando de não queimar a mão, olhando para a panela, eu não vou mexer muito a mão, né? Então assim, eu não vou ter precisão. Então o que eu faço? Eu uso um papel siliconizado. Vou mostrar aqui um que já tá até usado, tá? Esse aqui, no caso, eu uso para baguete, né? Mas é o mesmo papel, né? Olha só, tá vendo que ele é brilhante aqui de um lado e fosco do outro lado? Esse aqui, ó, é o papel que eu gosto bastante, que é o Dover, tá? Ele vem em rolo, né? E eu corto do tamanho que eu preciso, brilhante. Encosto a minha massa aqui, ó, no lado brilhante para não grudar. E aqui ele é fosco. Então, eu recorto esse papel aqui e uso várias vezes. Eu uso no mínimo 2, às vezes 3 ou até 4 vezes, dependendo, depende muito, tá? Então, olha só. Então, eu recomendo que a gente use esse papel para forrar. Não é porque o pão vai grudar na panela, porque ele não vai grudar na panela, mas é para facilitar o manuseio da massa e o transporte da massa para a panela, sem a gente correr o risco de queimar e sem a gente correr o risco de não conseguir fazer um corte preciso antes de levar a massa ao forno, tá bom? E aí, para você forrar, né, você pode usar esse Dover aqui, né, ou você pode usar também aqueles tapetinhos de silicone, que eu tenho alguns, mas só que eu peguei o Dover primeiro para mostrar para você, mas eu tenho os tapetinhos de silicone que a gente reutiliza, né? Usa várias vezes esses tapetinhos e eles são ótimos, tá? Só que eles têm que ser adequados para o forno quente. Você tem que olhar qual a temperatura máxima que ele vai aguentar. Quanto a usar outro tipo de papel que não seja papel siliconizado, por exemplo, papel manteiga. Eu não uso papel manteiga. Por quê? Porque a massa gruda no papel manteiga. É muito contraintuitivo isso, né? Falar, mas o papel manteiga é para a massa não grudar. Na minha experiência, sempre que eu coloquei pão para assar em papel manteiga, ele grudou. Já taquei farinha na base do pão, o que eu não gosto muito de ficar enchendo de farinha na base do meu pão, né? E aí, às vezes não grudava, às vezes grudava, né? Eu tenho alguns alunos que untam o papel manteiga com manteiga, fazem, né, aquela cobertura ali, polvilham com farinha e assam e me falam que não gruda. Mas eu prefiro não arriscar, tá? Porque eu tenho tanto trabalho, né, fazendo o meu pão e tudo, de repente eu vou correr o risco do meu pão grudar no papel. Ah, não vou correr esse risco não. Eu já fiz isso muitas vezes e já grudou muitas vezes. Então, é gato escaldado, né? Então, assim, eu não faço isso mais. Eu uso, então, o papel siliconizado. Papel siliconizado você pode comprar em lojas de confeitaria, tá? Eles são muito bons. Você chega na loja de confeitaria e fala aqui, eu queria um papel siliconizado. Eles vão saber te mostrar. Ele normalmente não tem lado brilhante, ele é fosco, tá? Mas ele é siliconizado e ele não vai grudar no seu pão e você pode reutilizar. Ou você procura no Mercado Livre esse papel Dover aqui. Eu compro uns pacotes que vem 4 rolos grandes de papel Dover. O preço é muito bom, tá? Então não preocupa em achar que não vai encontrar. Vamos usar a internet, galera, ao nosso favor. Não fica dependendo de comprar coisa em lugar, né, físico, não. Vocês estão aqui comigo, vocês têm conexão na internet, vocês têm celular, vocês têm computador. Usa Mercado Livre. Compra na americanas.com, na Magalu, procura lugar na internet para você comprar, tá? Eu compro muita coisa no Mercado Livre, tá? Me ajuda demais, eu não tenho que sair de casa,
né? É só comprar, o dia que você menos esperar já chegou, né? E aí vale super a pena. Se você quiser também, você pode procurar no supermercado. No supermercado, muitas vezes tem o papel Dover, tá? Onde tem saco de lixo, guardanapo, essas coisas, papel filme, papel manteiga, papel alumínio. Ali você vai encontrar papel Dover. É porque às vezes você nunca viu, mas tá lá. E tem também um que chama Assa Light, que também funciona, tá? Então, tanto o Assa Light quanto o Dover vão funcionar legal, tá? Mas eu não recomendo papel manteiga, por esses motivos aí que eu falei, tá joia? Se você usa papel Dover, digita aí, eu uso papel Dover, muito legal, é muito importante, né? Eu quero saber quem usa, quem não usa. E se você ainda não usa, use, que eu acho que você vai gostar bastante, tá bom? Essa é uma boa pergunta. Vamos lá. Qual panela comprar? Qual o tamanho? A primeira panela. Então, eu recomendo, sério, para ser a primeira panela, tá? Tem duas panelas que eu considero que podem ser a primeira panela. Uma seria oval, de ferro, sempre de ferro. Eu recomendo, a primeira panela que eu recomendo é de ferro. Panela de ferro com boa vedação, na hora que você tampa, ela veda super bem. E eu recomendo que ela seja ou oval, tá? E funda, então, oval com 35 centímetros, 30 a 35 centímetros, né? De comprimento, por mais ou menos, vamos dizer assim, 15 a 20 de largura, ou seja, oval com uns 10 centímetros de altura, pelo menos, tá? Anotaram aí as medidas? Por quê? Porque nessa panela oval, 10 não, 20, né? 20 centímetros de largura, perdão. 20 centímetros de largura, 22 centímetros de largura. Então, ó, entre 30 e 35 de comprimento, por 20 a 25 de largura. É uma panela grande, é uma panela que cabe bastante coisa, se vocês fossem cozinhar alguma coisa, né? Frango, feijão, sei lá, né? Mas a gente vai usar para pão. Ela é grande, ela é oval, ela é alta, então o pão consegue crescer numa boa altura, você consegue assar um pão grande, mais de 1 quilo de massa dentro dessa panela, ou você consegue assar um pão redondinho de 600 gramas de massa, 500 gramas de massa dentro dessa panela, sabe? É uma panela versátil, uma panela que te dá a opção de assar pães maiores ou pães menores, tá? Ou, se você preferir uma panela redonda, tem umas panelas que tem a tampa menor e a parte do fundo maior. Eu tenho vídeos detalhados, inclusive comigo medindo essas panelas com régua no meu YouTube. Então é só você procurar que você vai achar detalhado isso, tá? E aí, essa panela que é redonda, qual que é a vantagem dela? É que a tampa dela é uma frigideira. Ou seja, você pode, por exemplo, se você não usar papel, você pode já virar o seu pão, a massa de pão, direto para a frigideira da panela, a parte menor, mais baixinha da panela, e aí você não vai ter risco de queimar, só você tomar cuidado, mas você vai ter um risco muito menor de queimar a sua mão. Você não vai precisar de ter papel Dover ou nada disso para poder forrar a panela. E você vai conseguir fazer seu corte com precisão, por quê? Porque você está colocando a massa numa frigideira. E aí você vai tampar o seu pão com a parte alta da panela, tá? Gente, olha só, essa aqui é a panela que tem a base frigideira. Ela é da marca Panela Mineira, tá? Então procurem ela no Mercado Livre, na internet, que vocês vão achar. Então, olha só, tá vendo? Se essa panela tá super quente, porque eu vou pré-aquecer minha panela antes de assar, eu tiro com todo cuidado. Eu posso virar a minha massa direto aqui. E aí eu consigo fazer um corte que eu não tenho problema de queimar a lateral do meu braço, porque o corte eu faço assim, né? Então, essa panela aqui é a base e é onde a gente vira o nosso pão. E aí, o que eu vou fazer? Olha só. O meu pão tá lá, aí essa aqui vira a tampa, a parte funda da panela vai virar a tampa. Então eu vou colocar com todo cuidado sobre o meu pão, né? Eu vou colocar aqui para mostrar para você. Vamos lá, ó, tá aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou assar dessa forma, tá joia?
Quando eu asso dessa forma, fica bem mais tranquilo, eu não preciso nem de papel para colocar, para forrar a panela. É só forrar com um pouquinho de fubá, um pouquinho de farinha e tá tudo certo, tá bom? Panela de inox grossa pode dar certo? Olha só, se o seu forno for um forno bem quente, sabe, um forno que chegue lá a 220 graus, 230 graus, se a panela de inox for aquelas panelas que são de sanduíche, sabe, que elas têm um recheio ali para fazer ela ficar muito quente, para retenção de calor, se for esse tipo de panela, né, aí pode ser que dê certo. Eu tenho alunos que têm esses tipos de panelas e isso já ajuda bastante. Não vou comparar a retenção de calor de uma panela de ferro com uma panela de inox, porque a panela de ferro é a panela que é melhor, que mais retém calor. Mas se a sua panela de inox for essa panela que tiver várias camadas e ela tiver uma retenção de calor legal, vai ser melhor do que você não usar a panela. Por quê? Porque ela tendo uma boa tampa e uma boa vedação, você vai também conseguir vapor nessa panela. E se o seu forno for um forno bem quente, isso vai ajudar também. Agora, se você tiver uma panela de inox, se seu forno for ruim, e se você tiver uma panela de inox que não tem retenção de calor, aí, cara, você não vai ter um resultado comparável ao resultado da panela de ferro, porque são materiais diferentes, tá bom? Então, o mais importante da panela de ferro é que ela se torna um forno dentro do seu forno. Ela fica mais quente que o seu forno fica, ela retém aquele calor, sabe? E ela fica muito quente. Então, mesmo que o seu forno tenha aqueles pedaços ali que são mais frios, sabe aquele forno que não é regulado? Então, por exemplo, esse lado direito do meu forno é mais quente que o lado esquerdo. Se você já sabe disso, o seu forno não é um forno muito bem regulado. Se você usa uma panela de ferro, você resolve esse problema do seu forno. Agora, se você usa uma panela que não é de ferro, que não tem boa retenção e condução de calor, aí você vai ter um problema porque o forno não é quente o suficiente, então a panela não vai ficar quente o suficiente, o seu pão não vai ficar legal, tá? Depende muito da sua panela. Consigo fazer na Le Creuset, ou Le Creusot, Le Creuset, eu não sei como é que fala, eu não sou francesa, né? Mas eu tenho é uma das melhores panelas para você fazer pão, né? Eu tenho uma, eu uso há anos, essa panela é uma das panelas que eu mais amo, porque eu uso ela para tudo. Essa panela em inglês chama Dutch Oven, né? Ela é o forno holandês, né? Porque ela é um forno dentro do seu forno. Ela foi criada para fazer cozidos, carnes, né? Que você cozinha por muitas horas num forno baixinho, né? Então, a Le Creuset, ela é uma excelente panela para fazer pão. Por quê? Porque ela por dentro é de ferro, só que ela é esmaltada. Então, ela vai segurar um calor incrível, vai segurar o vapor, a tampa dela é muito pesada. Então, assim, foi muito engraçado, porque há muito tempo, né, quando eu comecei a fazer pão usando panelas, eu perguntei, né, eu perguntei para uns amigos e para umas pessoas que eu tinha confiança que elas podiam me ajudar. E eu falava, eu não tenho panela de ferro, mas eu tenho uma Le Creuset. Você tem a melhor panela que tem, você tá reclamando, né? Então, você pode usar a Le Creuset sim. Eu uso a minha sem dó. Panela é feita para ser usada. Muitas pessoas falam, não tem coragem de usar minha Le Creuset para fazer pão. Não, tadinha dela. Tadinha! Ela quer ser usada, é uma panela excelente que você pode usar, ela é versátil pra caramba, você pode usar essa panela de boa, ela não vai estragar, é só você cuidar bem dessa panela, né? Então, olha só, olha aqui, olha a tampa dela, olha ela por dentro, olha aqui, ó, novinha, olha aqui, essa panela tem 17 anos, olha ela aqui na lateral, olha ela por dentro, olha ela embaixo. Tá vendo? Eu uso essa panela direto. Uso muito. Pra fazer pão, pra fazer tudo. Ó. Ó o tamanho. Então, super pode e na verdade fica maravilhoso. Qualquer pão que você fizer nessa panela vai ficar maravilhoso. Tá bom? Quando for aquecer o forno antes de colocar o pão, é necessário aquecer a panela também? Na maioria das vezes, sim.
Se você está usando panela de ferro, panela pesadona, como, né, a Le Creuset, ou uma panela de ferro aqui, ó, como essa daqui, ó. Se você estiver usando uma panela como essa, ela precisa ser aquecida junto com o forno. Por quê? Porque senão na hora que você colocar o seu pão dentro do forno, dentro dessa panela, ela vai demorar a esquentar, vai demorar a aquecer, e aí o salto de forno vai demorar, o pão vai demorar demais a assar, né? Então é melhor você sim pré-aquecer a panela junto com o forno para ela estar super quente na hora que você colocar o pão nela, tá? A não ser que você use uma panela que é de alumínio, fininha, apenas para segurar o vapor. Seu forno já é um forno bem quente, é um forno que não tem nenhum problema de aquecimento e ele é bem equilibrado, né, bem reguladinho. Então você tem a opção de usar uma panela de alumínio esmaltada. Eu vou mostrar para você que panela que é essa, e aí você tem a opção de usar essa panela e você não precisa pré-aquecer essa panela junto com o forno, justamente porque ela é muito fina, ela esquenta muito rápido. Tá? Ela não segura o calor, ela não retém o calor como uma panela de ferro. Ela vai basicamente ficar na mesma temperatura que o seu forno está, mas ela vai ajudar o quê? A segurar o vapor no recipiente, né, onde o pão está, e vai ajudar a formar a casca, vai ajudar no salto de forno, justamente porque ela vai reter o vapor, mas o calor ela não retém como uma panela de ferro. Vou te mostrar essa panela agora. Essa panela aqui, ó, tá? Essa panela aqui é de alumínio esmaltada, ela não tem potência de reter calor, mas ela segura o vapor. Se o seu forno for um forno legal, bem quentinho e bem reguladinho, aí você pode usar essa panela aqui. Ela chama Le Cocotte Saveur, sei lá, Saveurs. Eu não sei falar francês, Le Cocotte, sei lá. Chama Le Cocotte Saveurs. Você digita assim no Mercado Livre, você vai achar essa panela. Deixa eu ver aqui se tem marca escrito nela. Não tem marca escrito nela. Tem até aqui em cima que tem. Só que é difícil de mostrar pra você. Aqui na tampinha dela tá escrito aqui, ó, tá? Mas qual o objetivo dessa panelinha aqui? Ela é legal caso você tenha um bom forno, só que você não queira correr o risco aí de queimar usando uma panela de ferro, ou é muito pesado para você segurar uma panela de ferro, seu forno é muito bom, então você pode usar essa panelinha aqui, que é levinha, olha só, tá vendo? Levinha, de alumínio esmaltada, só que seu forno precisa ser muito bom, porque se seu forno não for muito bom, aí essa panela não vai te ajudar, porque ela não vai ficar bem quente, ela não é um forno dentro do seu forno, ela apenas vai reter o que? O vapor durante o assamento do seu pão, tá? E aí, se por exemplo, se a tampa dela não for uma tampa muito bem vedada, você pode vedar essa tampa com grampos de escritório, mas esse é o nome da panela, olha, Le Cocotte, sei lá como é que fala isso, com 2 T's, Saveurs, tá? Saveurs, Le Cocotte Saveurs, tá bom? Esse é o nome da panelinha de alumínio esmaltada, para quem tem um forno muito bom e precisa apenas da função de retenção de vapor, tá bom? Qualquer panela que for de ferro é ótima, panela de alumínio só se o seu forno for muito bom, e se for uma panela de alumínio dessas alumínio batidas assim, aí cara, eu já assei pão nessas panelas, só que os fornos que eu usei também eram bem ruins e eu não gostei, tá? Panela de alumínio batido. Agora eu vou mostrar pra você o grampo, olha aqui ó, tá vendo que eu botei um grampo aqui ó, pra segurar a minha tampa, ó, botei o outro aqui do outro lado. Esse grampo vai ajudar em quê? A reter o vapor dentro da panela se ela não tiver uma boa vedação. Aí eu coloco um de um lado, outro do outro. E aí você vê que a tampa tá segura e aí o vapor não vai escapulir. Isso pode ser necessário se você comprar essa panela e ela não vedar muito bem, às vezes ela vem empenada.
A pedra refratária dispensa o uso da panela? Se você souber usar uma pedra refratária e fazer vapor quando você usa a pedra refratária, sim, ela dispensa o uso da panela. A pedra refratária vai ajudar a concentrar uma quantidade grande de calor, né? E ela vai ficar muito quente. Ela é o lastro, né? Os fornos de lastro, os fornos profissionais, são fornos que têm pedras refratárias nas bases e tem o que também? A tecnologia de jatos de vapor para fazer o vapor no momento inicial do assamento para melhorar a casca do pão, para melhorar o salto de forno, trazer crocância para a casca, enfim. Essa pedra refratária, inclusive eu tenho uma que eu adaptei para o meu forno, mandei fazer na medida da grade do meu forno, ela substitui a panela, desde que você faça vapor no seu forno na hora que você coloca o pão para assar. Você tem várias formas de fazer vapor, né? Você tem várias formas. Então você pode pegar uma panelinha e colocar água fervendo dentro da panelinha. Você pode pegar um tabuleiro, colocar embaixo de onde está a pedra e aí na hora que você coloca o pão, você joga água no tabuleiro, faz o vapor. O mais importante é você sim fazer vapor no seu forno quando você usa uma panela, uma pedra refratária, porque se você não fizer isso, se você não tiver vapor, você vai ter calor, mas você não vai ter umidade. Se você não tem umidade, o seu pão vai parar de crescer antes da hora, porque a casca do pão vai endurecer e aí ele vai perder o salto. Um pão que poderia ter um belíssimo salto não terá, porque não tem umidade, né? Que é o vapor, tá bom? Então é muito importante que você tenha calor e vapor na hora de assar. O calor pode vir da pedra refratária e o vapor tem que acontecer também. Ou você pode usar uma panela de ferro que vai ter calor e vapor juntos, tá? Tem uma pergunta aqui também de outro aluno meu. Ah, que legal, hein, João? Então, eu gosto de aquecer a panela desde o momento que eu ligo o forno, né? Então, assim, eu liguei o forno, já coloco a panela lá dentro e vai ficar lá mais ou menos 30 minutos a 1 hora. Depende do seu forno, depende da sua panela, né? Mas, assim, o mais importante, seu forno aquece rápido, como é que você vai saber se seu forno está quente o suficiente? Usando um termômetro. Se você é meu aluno, você já sabe que eu recomendo algumas coisas básicas, alguns equipamentos básicos para te ajudar, para facilitar a sua vida. Um deles é o termômetro, né? Então, você só vai saber se o seu forno está na temperatura certa para colocar o pão se você tem um termômetro. Se a panela está lá dentro, também checa a temperatura da panela. Tem um termômetro de leitura instantânea, a panela estando na temperatura certa, tá tudo certo. Tem forno que esquenta mais rápido, tem forno que demora mais a esquentar, vai depender do seu, tá bom? A questão é o quê? Temperatura, não tempo. Cada forno tem o seu tempo de aquecimento. Preciso colocar alguma fonte de umidade dentro do forno? Sim. Se você está assando pães rústicos, o forno precisa ser quente e úmido nos primeiros minutos de assamento. Por isso que a gente usa a panela de ferro, porque a panela de ferro vai ficar muito quente e vai manter o vapor dentro do ambiente em que o pão está nos primeiros minutos, tá bom? Se você não tem uma panela de ferro, você tem que estar com o forno muito quente, né? Você pode usar uma pedra refratária, você pode usar uma chapa de aço, né? Essas chapas de aço de carbono que ficam muito quentes e aí você vai ter que sim fazer vapor. Você precisa ter uma fonte de umidade no forno nos primeiros minutos de assamento para que a sua massa tenha um belo salto. Posso assar meu primeiro pão de forma em assadeira de bolo francês, apenas enfarinhado? Então, olha, pão de forma é outra coisa, tá? O pão de forma ele é feito numa forma. Então, bolo francês não, talvez bolo inglês, né? Que você tenha perguntado. Porque eu não conheço assadeira de bolo francês, eu conheço assadeira de bolo inglês. Pode ser isso, você pode ter feito uma confusão, então eu não conheço, é bom que você até me explique o que é. Mas assim, você vai assar o seu pão de forma numa assadeira, numa forma de bolo inglês, sim, né? Depende da quantidade de massa, vai ser uma forma maior ou menor. No caso do meu, eu explico para vocês o tamanho da forma. E você pode untar essa forma, se ela for antiaderente,
passa só um óleozinho nela para garantir. Se ela não for antiaderente, passa um óleo, passa uma farinhazinha nela assim para não grudar e tá tudo certo, tá? Ela não precisa ser pré-aquecida porque pão de forma é diferente, temperaturas são diferentes, tá? Não é pão rústico, beleza? Para ficar com a casca mais grossa, assa na panela ou fora. Depende do pão que você tá falando. Se for um pão rústico, né, ele precisa do vapor no início do assamento e do forno bem quente, né? Para que um dos motivos para você ter a casca crocante, tá? O vapor vai ajudar na formação dessa casca crocante. Agora, se você tá falando aí de um pão de forma, de um pão doce, você não quer esses pães com casca grossa, né? Então você não precisa de vapor e não precisa assar na panela, tá bom? Quanto ele deve crescer no forno? Dobra de tamanho? Olha, depende do pão, depende muito do pão, mas ele não chega a dobrar de tamanho não, depende. Estamos falando aqui de pão rústico, ele vai ter um belo salto. Eu não sei, eu nunca reparei esse detalhe não. O que eu sei é o seguinte: se o seu pão não cresce nada no forno, ele está com problema de fermentação, hidratação, né, tudo inadequado. Ou então até o forno mesmo, forno temperatura errada, não tem vapor, ele não cresce, né? Agora, ele tem que crescer, ele tem que ter um salto, ele tem que abrir, né? Então, assim, você vai depender do pão. Se a gente tá falando aí de pão rústico, ele vai crescer bem no forno, você vai saber que ele cresceu, porque os cortes vão abrir e ele tende a crescer, ficar maior, mais volumoso, né? Eu não fico olhando, ele cresceu, ele dobrou de volume, ele triplicou em volume. Eu não olho isso. Eu olho se o pão tem um volume legal comparado ao que ele tinha antes de entrar no forno e se quando eu pego esse pão, ele é leve pro volume dele, né? Então assim, eu tô pegando o pão, se o pão tá um tijolão, se ele tá pesado pro volume dele, esse pão é um tijolão, é um pão tijolão. Agora, se você olha o pão, tem um volume legal, você pega esse pão na sua mão, aí ele realmente, assim, ele tá leve, né? Vamos lá, você pega esse pão, ele tem um volume legal e ele tá leve pro volume, então esse pão tá joia, tá legal, tá bem hidratado, tá bem fermentado, foi bem assado, e é esse tipo de pão que você quer. Um pão que é leve, relativamente leve para o volume dele, tá? Agora, o tamanho que ele vai crescer vai depender muito do pão que você tá fazendo, né? Do tipo de receita que você tá fazendo. E aí eu não vou entrar nesses detalhes, porque no pão rústico, por exemplo, eu também nem reparo, assim. Eu olho pra ele e eu falo, tá bom. Eu já sei que ele vai ficar legal pelo volume dele. Mas eu não mensuro, não. Tá bom? Posso usar panela de inox? Essa pergunta é tão recorrente, né? Você pode usar a panela de inox, mas se a sua panela tiver aqueles fundos de triplo, né, uma panela que vai reter calor pelo menos no fundo, ela vai ser melhor para você do que uma panela de inox que não tem fundo triplo, uma panela de inox porque o inox, ele não é igual o ferro, gente, ele não retém calor como o ferro, tá? E ele não é igual ao alumínio fino, esse alumínio fininho, né? Que também ele conduz o calor rápido, esquenta rápido. O inox tem características diferentes. Na minha experiência com as minhas panelas de inox, eu não tive resultados comparáveis às minhas panelas de ferro, tá? Ou até mesmo a minha panelinha de alumínio fininha, porque meu forno é um forno muito bom, então quando eu uso essa panelinha fininha, aí ele vai me dar um bom resultado, porque eu não preciso que a panela retenha calor, eu preciso só que ela retenha o vapor. Então, nesse caso, a minha panela de alumínio ou as minhas panelas de ferro, que retém calor e vapor, são melhores do que as panelas de inox. Dito isso, as panelas de inox que tem aquele sanduíche, que tem cobre, que tem um monte de coisa dentro dela, aí elas tendem a reter um pouquinho melhor o calor e talvez seja melhor você usar assim, tá? Do que não usar nada, tá bom? Fale sobre a panela de vidro, por favor. Eu não usaria panela de vidro. Eu acho a panela de vidro muito perigosa para se usar no forno para assar pão. Pensa comigo, você vai colocar uma massa de pão que muitas vezes vai ficar gelada antes de entrar numa panela de vidro que vai ficar muito quente. E aí, por melhor que seja essa panela e por melhor qualidade, falar, não, mas ela aguenta calor, ela é boa pro forno e tal. Cara,
eu já vi panelas de vidro explodindo em fornos, tá? Eu não recomendo você usar panela de vidro. É lindo, maravilhoso você poder ver o seu pão crescer dentro de uma panela de vidro. Eu adoraria. Olha, se eu confiasse e se eu não tivesse visto tantas panelas de vidro explodindo em forno, eu ficaria lá babando, olhando, né? Eu não ia fazer nada, eu ia ficar só olhando o pão crescendo dentro da panela de vidro. Mas eu tenho muito medo, porque eu já vi muitas panelas explodindo, inclusive de alunos meus, né? Então, para que a gente vai arriscar? Eu não arriscaria, tá? Eu não usaria panela de vidro para assar pão. Tem aquelas panelas de alumínio grosso, posso usar? Eu não usaria essas panelas. Eu já usei, não tive bom retorno com elas. O forno que eu usei na época também não era um forno muito bom, então, como eu falo, o alumínio não retém calor como o ferro, então eu não usaria essas panelas grossas de alumínio, elas não têm boa retenção de calor, tá bom? Temperatura. Bom, essa pergunta tá bem vaga, né? Temperatura. Eu acredito que seja qual a melhor temperatura para assar o pão, né? Se você tá falando aí de um pão rústico, né, o pão de farinha, água e sal, ele precisa de altas temperaturas para assar, especialmente no início, né? Então eu recomendo que você tenha lá uns 220 graus, 230 graus para começar, pelo menos, tá? Depois você pode até baixar um pouco, depois que ele tiver o salto de forno e começar a formar a casca, né? Aí você pode dar uma baixada se quiser, porque aí vai depender do seu forno. E para assar pães que não são rústicos, aí pode começar a 170 graus ou 180, 190, depende do pão, né? E aí você vai poder assar o seu pão numa temperatura mais baixa. Isso é normalmente para pães de massas enriquecidas, ou pães de forma, pães que levam um pouquinho de óleo, pães que levam gordura ou muita gordura, né? Ou leite, açúcar e tal. Aí eles não precisam de altas temperaturas, tá? Só o pão rústico mesmo que vai precisar de altas temperaturas para crescer dentro do forno, tá bom? Posso assar o pão na assadeira? Você pode assar o pão na assadeira, você pode assar o pão aonde você quiser, mas a gente precisa ter o quê? Noção de o que é melhor, aonde é melhor eu assar o meu pão para eu ter o resultado que eu tô buscando, né? Se você tá buscando melhores resultados para assar um pão rústico, o ideal é você achar esse pão numa panela de ferro, se você tem um forno caseiro, porque ele vai trazer muito calor e vapor, né? E é isso que ele precisa para crescer e formar uma casca crocante. Se você tá assando um pão que não é rústico, aí você assa na assadeira direto, num forno temperatura um pouco mais baixa, e você vai ter um excelente resultado também. Então, se pode assar o pão na assadeira? Pode. Mas aí você tem que ver qual pão você vai assar na assadeira. Aí você vai falar pra mim, não, eu quero assar o pão rústico na assadeira. Então você já vai saber que para você assar o pão rústico na assadeira, você já vai perder. Você vai perder por quê? Porque a assadeira não tem boa retenção de calor, não existe vapor, a não ser que você faça vapor, né? Aí você tem que pegar uma outra assadeira, colocar embaixo, ou pegar um potinho, uma panelinha, alguma coisa para fazer vapor nele. Aí você vai conseguir. E o seu forno tem que ser um forno muito quente. Se o seu forno for frio, aí não é legal. E olha aqui, gente, quando você abre o seu forno, já esfria. Então pensa comigo, se você vai assar o seu pão numa assadeira, aí na hora que você abrir o forno, ele já vai perder um tanto de calor. Se ele fosse um forno de lastro, que tivesse a pedra, né, as pedras refratárias, essas pedras seguram calor. Então mesmo quando você abre o forno, elas retêm o calor ali. Se você pega uma panela de ferro e coloca a massa dentro dela e ela já está quente, ela retém o calor ali. A assadeira não. Normalmente a assadeira é de alumínio, fininha, não retém calor. Então, é aquela coisa. Ah, mas é só isso que eu tenho. Trabalhe da melhor forma com aquilo que você tem e busque melhorar e busque adquirir equipamentos que você vai precisar aos poucos, né? Pode assar? Pode. Mas o resultado na assadeira para um pão rústico vai ser muito diferente do resultado de um pão rústico numa pedra refratária com vapor ou numa panela que vai produzir vapor e calor, tá bom? Essa é interessante. Por que a panela de ferro é oval se o pão é redondo? Não tem problema. O formato da panela não tem problema. O que importa é a panela reter calor e vapor,
Se ela é oval, ela vai te permitir fazer pães ovais e pães redondos. Se ela é redonda, você só vai conseguir fazer pão redondo nessa panela, ou então um pão oval bem menorzinho. Por exemplo, olha só, vou mostrar para você. Eu tenho uma panela redonda bem grande, ela é grande essa panela, mas eu não consigo fazer um pão oval grande nessa panela. Eu consigo fazer um pão redondo grande, tá? Agora, nessa panela aqui, ó, que é oval, eu consigo fazer um pão redondo grande ou um pão oval grande, tá? Essa panela cabe pão até de quase 1 quilo, massa de quase 1 quilo aqui dentro. Então a panela sendo oval, ela é mais versátil, tá bom? Qual a marca do meu forno? Eu tenho um forno que é caseiro, é um forno que tem 14 anos de idade já. Ele é da marca Whirlpool, ele é americano, tá, gente? Eu morei nos Estados Unidos muitos anos, eu trouxe esse forno dos Estados Unidos. Ele é como se fosse um forno da Brastemp. A Whirlpool é dona da marca Brastemp no Brasil, tá? Então, o meu forno é da marca Whirlpool, é um forno grande, como se fosse um fogão de 6 bocas, tá? Esse é o meu forno caseiro. E o meu forno, que não é forno caseiro, é um forno, vamos dizer, que é profissional, é da marca Hofco. É um forno belga e ele é um forno de lastro, tá? E nele eu tenho as pedras, ele chega nas temperaturas que eu preciso e eu posso também fazer vapor, tá? Então isso é importante você saber. Eu asso pão tanto no meu forno caseiro, usando panela ou pedra refratária ou a pedra de aço de carbono, a placa de aço de carbono, ou eu uso também o meu forno profissional que já é de lastro e eu posso fazer vapor, tá bom? Essa pergunta aqui, ela não é uma pergunta de forno, mas ela é uma pergunta relativa à temperatura. Então eu vou mostrar e também esse termômetro é um termômetro que você pode usar para medir a temperatura do seu forno, né? Então assim, ó, quero saber sobre o termômetro a laser. Qual devo comprar? Esse termômetro aqui é o termômetro, né, de leitura instantânea que, ó, ele é a laser, né? Ele tem essa iluminação aqui para apontar, para eu saber aonde que ele está apontando. Vocês agora conhecem esse termômetro, por quê? Porque todo lugar que a gente vai tem esse termômetro para medir a nossa temperatura, não é mesmo? Antes da pandemia, esse termômetro custava R$35, R$40. Depois da pandemia, ele chegou a custar mais de R$300, tá? Eu uso o termômetro que ele é apropriado para culinária, ele chega a altas temperaturas, ele mede altas temperaturas. Eu, sinceramente, não sei se os termômetros que medem temperatura do corpo humano chegam a altas temperaturas, eu não sei, mas se eles chegarem, você pode comprar. Inclusive, eu já vi em vários lugares aqui em Belo Horizonte vendendo o termômetro para temperatura, né, de ser humano por R$80, R$90, que já é um preço mais acessível. Só que tem que ver qual temperatura ele chega, porque a gente quer que ele chegue pelo menos a uns 250 graus, para a gente conseguir medir temperatura de forno e tudo mais, tá bom? Então esse é o termômetro. Não tem marca específica, não. É um termômetro infravermelho. Ele vai de 50 a 420, menos 50 a 420 graus Celsius. Olha aqui do lado, ó. Tá vendo? Então, é isso, tá? Então você tem que olhar qual é a variação de temperatura que ele vai medir. Se ele tiver uma boa variação de temperatura e chegar até uma temperatura bem quente, é bem legal, porque aí você vai conseguir medir temperaturas quentes ou frias e não ficar lá só dentro da temperatura do corpo humano, né? Porque é muito pouco, a gente não precisa disso, a gente quer que ele leia temperaturas mais quentes, tá bom? E também para o forno, já que estamos falando aqui de forno e tudo mais, tem um termômetro que é bem legal para o forno. Ele é mais caro, eu sinceramente não lembro quanto que esse aqui custou. Esse termômetro é muito legal, ele é um termômetro para medir temperatura interna de forno. Nós estamos falando de temperatura, né, de assar. Então aqui, ó, esse termômetro, ele tem esse marcador aqui, né, em inglês chama probe, em português eu não sei o nome. Aí você coloca ele dentro do forno, aonde você quer que ele meça a temperatura.
E aí você fecha a porta do forno e ele tem um ímã aqui atrás também, tá vendo? Esse ímã você pode colocar do lado assim do forno e tal, para ele não cair e tudo mais, ou na porta do seu forno e tudo mais. E aí você coloca, você aumenta a temperatura, tá vendo aqui, ó? Você vai aumentar a temperatura que você quer que ele chegue. Então, por exemplo, eu quero que ele chegue, vou colocar aqui, ó. Quero que ele apite quando tiver a 235 graus. Tá vendo? Minha temperatura agora tá 23 graus, tá? Eu quero que ele apite quando ele chega a 235. Então, quando o meu forno chegar a 235 graus, aonde eu coloquei esse termômetro, adivinha, ele vai apitar. E aí eu sei que ele está pronto, meu forno está pré-aquecido, legal para assar, tá? Esse é um termômetro bem preciso e quando você quer precisão mesmo, né, de temperatura interna de forno e tal, você usa esse termômetro aqui. E ele é todo à prova de calor, né? Então esse cabo dele aqui, ó, não estraga, ele aguenta calorzão. Então ele é bem legal, tá? Só que é um termômetro mais caro do que esse aqui, ó. Tá bom? E esse é um termômetro de forno, termômetro para medir temperatura de forno, tá? É só procurar, né? Ele tem esse cabo, ele tem esse marcador aqui que em inglês chama probe, e aí é isso aí, tá bom? Então agora resolvido aqui, tiramos essa dúvida. E tem também, gente, já que é assim, tem esse termômetro aqui, ó, termômetro analógico de forno. Então você pode colocar esse termômetro dentro do seu forno e aí você abre seu forno e você vê qual temperatura que tá lá dentro do seu forno. Você vê que ele nunca foi usado, né, meu termômetro? Qual a temperatura interior do pão rústico quando no forno? Não, ele tem quando sair do forno, né? Quando ele sai do forno. Ele tem o pão rústico a partir de 94 graus de temperatura interna, ele tá assado. Como é que você mede isso? Com um termômetro como esse aqui, ó. Tá? Inclusive, você pode usar também esse termômetro, tá? Por quê? Porque ele tem o espetinho, né? Agora é espeto, né, gente? Então ele tem esse espetinho, então você pode usar esse termômetro para medir a temperatura do seu pão, a temperatura interna do pão usando esse espetinho também, tá? E eu tenho outros tipos também, aqui, ó, esse aqui também mede temperatura interna, tá? Então é isso. Esse termômetro aqui você não consegue usar para medir temperatura interna do pão, não, tá? Ele é bom para medir temperatura de superfície, mas temperatura interna não, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ter um arsenalzinho, né, de ferramentinhas para ajudar a nossa vida na hora que a gente está trabalhando e buscando fazer os pães dos nossos sonhos, né? A gente precisa, o pão, ele tem uma série de fatores que são fora do nosso controle, que estão fora do nosso controle, que trazem imprecisão e exigem o quê? Que a gente tenha conhecimento para saber lidar com eles. E aí sim a gente vai conseguir ter bons resultados. Entretanto, a gente tem ferramentas que podem nos ajudar a gerenciar esses fatores e essas imprecisões. Por isso que a gente tem que ter balança, por isso que a gente tem que ter termômetro, para a gente conseguir, então, gerenciar aquilo que a gente não tem controle e melhorar os nossos resultados. Beleza? Essa é uma pergunta, assim, venho falando dessa pergunta direto, mas eu vou falar de novo porque essa é muito importante. Precisa fazer vapor para assar? Para assar pães rústicos você precisa de calor e umidade, ou seja, vapor. Senão, a casca do seu pão vai endurecer muito rápido no começo do assamento e ele não vai crescer o suficiente. Além disso, ela vai ficar meio borrachuda, meio dura e não vai ficar crocante, justamente porque ela não passou pelo momento inicial de vapor. Então, sim, para pães rústicos você precisa de vapor. Para pães de massas enriquecidas, você não precisa de vapor. Para pães de forma e tal, você não precisa de vapor, tá bom? Tô falando aqui de pães rústicos, de farinha, água e sal, tá? Aqui a gente tem uma pergunta: como escolher o tamanho da panela? Vai depender do que você quer, né? Normalmente, você vai escolher uma panela que tenha pelo menos uns 25 centímetros de diâmetro, pra você conseguir fazer pães um pouquinho maiores, um pouquinho menores, tá? Não precisa fazer só pão pequenininho.
Então, uma panela que tenha pelo menos 25 centímetros de diâmetro já é um bom tamanho, tá? E essa panela vai conseguir assar pães aí de 800, 900 gramas, até 1 quilo de massa, provavelmente você vai conseguir assar numa panela que tenha 25 centímetros de diâmetro e uns 10 de altura, mais ou menos, tá bom? Quando eu uso panela de ferro, é também bom borrifar água dentro dela? Vejo vídeos onde o pessoal faz isso. Eu não faço, tá? Eu não vejo necessidade de fazer isso. Dentro da massa do pão rústico tem muita água. Normalmente essas massas têm 70% de água, tá? Então você não precisa jogar água, borrifar água dentro dessas panelas muito quentes. Por quê? Primeiro porque ela veda, você tampa. Na hora que você tampa, o vapor do seu pão vai ajudar, né, nesse crescimento, tá bom? O vapor que vai produzir, né, que vai ser produzido a partir do seu próprio pão, vai ajudar nesse crescimento, tá? Mas se você quiser, você pode. Aí você testa e vê o que te traz melhor resultado. Eu não quero arriscar, porque o vapor é a coisa que mais queima muito fácil. Então, imagina, você já tá lidando com uma panela muito quente, e aí você coloca a massa, e aí você joga um spray de água lá dentro, e aí vai fazer aquele vapor, e aí você tem que fechar a panela rápido, e aí você corre o risco o quê? De se queimar por muito pouco. Então, na minha experiência, eu acho desnecessário. Se você quiser, você também pode colocar uma pedrinha de gelo ali dentro. A pedrinha de gelo vai transformar, vai fazer um vapor ali para você, né? Por quê? Porque o gelo vai se transformar em água e depois vai vaporizar. Então essa pedrinha de gelo pode ser um pouco mais segura para você do que você jogar água em spray numa panela de ferro. A panela é tão pequena que ela vai conter o vapor da sua massa de pão ali dentro. Então muito provavelmente você não vai precisar, tá bom? Mas testa, se você quiser arriscar, se você não importar, né, de correr o risco de se queimar, testa e vê o que te traz melhores resultados, tá bom? Quero me aventurar no pão rústico, mas não tenho panela. Olha, pão rústico é literalmente uma aventura, né? É uma aventura. A gente precisa de ter conhecimento. Se você entra para fazer pão rústico de fermentação natural, sem base de conhecimento, fala, vou pegar uma receitinha ali e vou conseguir fazer, aí você vai sofrer muito e você vai se frustrar muito. Né? Você fala, mas é só farinha, água, sal, fermento, não pode ser tão complicado. Não é questão de complicação, é questão de conhecimento e método, né? Então, quando você fala, quero começar a me aventurar no pão rústico, eu recomendo que você estude bastante, que você adquira base de conhecimento para você conseguir ter resultado, né? A panela vai ser uma das coisas que vai te ajudar, ela não vai ser a solução milagrosa para os seus pães. Eu falo isso também por experiência própria, porque quando eu estava aprendendo, eu achava que só porque eu tinha panela eu já ia ter o melhor pão, e não é assim que funciona, tá? A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter base, a gente precisa entender os fatores que afetam a fermentação e os porquês do pão pra gente usar uma panela e o nosso pão dar certo, tá bom? Então, não ter a panela não te impede de se aventurar, não. Mas, dito isso, quando a gente está começando, então, a panela pode ser tipo a mão na roda. Ela pode te ajudar demais para você melhorar, né, esse salto de forno, melhorar a casca do pão, tá? Então ela vai ser mais um equipamento que vai ser benéfico aí para os seus resultados. Ela não é a única responsável pelo seu resultado. O forno não é o único responsável pelo seu resultado. É um conjunto de fatores que vão juntos te trazer o pão dos seus sonhos. Para você conseguir ter o pão dos seus sonhos, você precisa conhecer os fatores que vão influenciar no seu resultado. O forno, a temperatura, a panela, o vapor são alguns desses fatores. Não são os únicos, tá? Então, o que eu te recomendo? Te recomendo estudar, ver se vale a pena você ter uma panela ou não. Se você não tiver uma panela, aí você vai precisar de outras alternativas para você criar condições boas o suficiente para você assar seus pães com sucesso, tá bom? Essa pergunta é uma pergunta muito legal. Você já teve experiência com forno a lenha?
Sim, eu já tive experiência com forno a lenha. O problema do forno a lenha para pães é que ele não tem vapor. E a temperatura do forno a lenha fica muito quente. Então, na minha experiência, o forno a lenha é melhor para quando a gente faz o quê? Pizza. A pizza, quanto mais quente o seu forno for, melhor. Tá? A gente gosta de assar pizza a 420 graus, 430 graus, né? O pão precisa de bem menos temperatura, ele precisa de 220, 230, às vezes 240, um pão rústico, né? Às vezes ele é muito grande. Enfim, o forno a lenha, se você tiver um controle de temperatura dele, se ele tiver vapor e tudo, aí sim, você pode, né? Tem muita padaria, muita gente que usa forno a lenha, mas eles têm a forma deles de trabalhar, eles têm todo o controle deles de umidade, eles têm também, olha, eu coloco um tanto de pão ao mesmo tempo no meu forno, né? E eu sei a temperatura dele, eu sei que ele vai chegar na umidade que eu preciso. Então, assim, não tô falando que é impossível, não. Tem muita gente que faz pão no forno a lenha. Eu prefiro um forno com temperaturas menores, que eu tenha um pouco mais de controle sobre ele, tá? Mas já cansei de ver gente fazendo pão no forno a lenha. Você só tem que saber usar o forno a lenha. Essa é uma boa. É preciso produzir vapor se usar a chapa de aço? Sim, é preciso produzir vapor. Você precisa de calor e vapor. Inclusive, para você comprar a chapa de aço, né, tem a galera da Na Chapa Brasil, galera super legal, que você pode comprar a chapa deles, tá bom? No forno caseiro, como eu faço vapor? Você vai colocar um tabuleiro para aquecer junto com o seu forno, com a pedra refratária ou uma chapa de aço. E aí você, na hora que colocar o seu pão no forno, você vai jogar água dentro do tabuleiro que pré-aqueceu junto aí com a sua chapa ou com a sua, oh meu Deus do céu, pedra refratária. Então é isso, você precisa fazer vapor, tá? Você pode fazer o vapor num tabuleiro, você pode pegar também uma panelinha de aço inox bem grossinha, sabe? E aí você coloca umas pedras, tem aquelas pedras vulcânicas, umas pedras que retêm calor, você pode colocá-las lá para elas aquecerem junto, né, dentro da panelinha, e na hora que você colocar a sua massa para assar ali do lado numa placa refratária, numa placa de aço, aí você joga a água dentro dessa panelinha que tem as pedras, e aí ela vai fazer o vapor e o vapor vai cair sobre a sua massa, tá? Ah, eu vou mostrar para vocês aqui, tem uma aqui, ó, uma chapa steamer é ótimo, não precisa de panela. Exatamente. Eu vou mostrar para você o que é o steamer. O steamer é uma caixinha, né, que a gente joga água dentro e ela vai produzir o vapor no forno. Esse aqui é o steamer, ó. Tá vendo? Então, ele fica pré-aquecido dentro do forno. Enquanto o forno tá aquecendo, ele tá lá dentro também. E aí, ele vai ficar lá no canto, assim, na lateral do forno, né? Você vai colocar ele em algum lugar, assim, do forno. E na hora que você colocar o pão, você coloca o pão, na mesma hora você joga a água no steamer. E aí, ele vai produzir o vapor necessário para ajudar na formação, né, da casca e também para ajudar no crescimento, tá bom? Na umidade que a gente precisa, né? Para ajudar no crescimento do seu pão e na formação da casca mais fina e crocante quando ele estiver prontinho e assado, tá bom? Isso aqui é um steamer. Para você comprar um steamer como esse, conversa com a galera da Tecmapan. A galera da Tecmapan vende esse steamer, tá? E aí vocês podem falar com eles, inclusive que fui eu que indiquei, tá? Para eles saberem que vocês viram aqui na minha live, eles vão ficar felizes, tá? Eu recomendo porque eles são meus amigos, são muito queridos, trabalhadores e eles atendem a padeiros artesanais desde o comecinho até quando eles já crescem, tem padarias gigantes, eles também atendem, tá? Tecmapan, eles estão no Instagram, tá? Posso usar forno elétrico? Pode usar forno elétrico, você pode usar forno a gás, forno elétrico, não tem problema. Não é o forno ser elétrico ou a gás que vai fazer diferença no seu pão. Vai fazer a diferença no seu pão
é o forno ter qualidade, ter temperatura suficiente para o seu pão. E também você saber que você precisa fazer vapor se você estiver fazendo pão rústico, tá? Então, independente se ele for elétrico ou a gás, você tem que controlar a temperatura do seu forno. E se for um pão rústico que você for assar, aí você também precisa ter vapor no início do assamento, tá bom? Ó, vamos fechar com essa daqui, olha só. Socorro, Ana, queimei muito o pão na panela de ferro. Qual temperatura devo usar? Olha só, você precisa ter uma temperatura e controlar a temperatura. Você tem que conhecer o seu forno. Como que você conhece seu forno? Você tem que ter termômetro para conhecer o forno, para ver qual temperatura que ele está, né? E aí, você vai entender também qual a temperatura que é legal para você assar no seu forno. Vou te mostrar aqui, eu tenho um termômetro de forno aqui mais novinho, que foi menos usado. Aí dá pra você ler, tá vendo? Para você saber a temperatura do seu forno, você precisa desse termômetro de forno aqui. Então você aquece o seu forno, coloca esse termômetro lá dentro e aí você vai saber qual temperatura ele está. Normalmente, para assar um pão rústico, você precisa de pelo menos 220 graus. Eu gosto de 230, entre 230 e 240, tá? Eu gosto do meu forno estar nessa temperatura para eu assar. E existem alguns macetes que você tem que usar também, né? Você tem que ter certeza que a sua panela é uma boa panela, ela tem que estar pré-aquecida junto com o forno, tampada nos primeiros pelo menos 15 minutos, depois você destampa, né? E aí você tem que fazer umas coisas. Às vezes se você deixar o pão dentro dessa panela e ele ficar lá, né, muito tempo na base do forno, na parte perto de onde fica o calor, a fonte de calor, muitas vezes a base do seu pão vai queimar. Então o que você pode fazer? Você tem que criar algumas barreiras para ele não ficar muito quente na base, ou você eleva a grade do seu forno e põe a panela na grade superior depois de 20 minutos, ou você coloca um tabuleiro, tipo tabuleiro bem fininho assim, coloca entre a panela e a base do forno. Então você coloca o tabuleiro lá na base do forno onde tem a fonte de calor, que ele dá uma bloqueada no excesso de calor. Você pode diminuir um pouquinho a temperatura do forno. Você tem que saber usar o seu forno. Não tem essa de eu chegar para você e falar assim, então, tantos minutos a tantos graus, tantos minutos a tantos graus e dane-se e tá pronto. Não, você vai ver o que eu te passo. Por exemplo, se você é minha aluna ou meu aluno, você vai ver o que eu falo e aí você vai testar no seu forno. Se o seu pão queimar, você vai ter que se adaptar, porque o seu forno é diferente do meu. Não existe uma recomendação precisa para fornos, existe parâmetro, tá? Então, o que eu dou para os meus alunos do meu curso online, muitos assistem essa aula, talvez você esteja assistindo agora e seja meu aluno, minha aluna. Então, eu dou parâmetros para vocês. E aí vocês vão descobrir dentro do forno de vocês qual é a melhor solução, qual é a melhor temperatura. É melhor você deixar um pouco mais alto do que eu falo, é melhor você deixar um pouco mais baixo do que eu falo, é melhor você deixar mais tempo, menos tempo. Só você vai saber. Dependendo do tipo de pão, é mais tempo, menos tempo. Dependendo do tamanho do pão, mais tempo, menos tempo. Dependendo do pão, se é rústico, se não é rústico, mais quente, menos quente, tá? Com vapor, sem vapor. Isso tudo você vai precisar testar, tá? Então, se queimou, quando queima é porque ficou muito tempo no forno e a temperatura estava muito quente. Então, você vai ter que diminuir o tempo de forno ou diminuir a temperatura, ou os dois. E aí você vai chegar aonde você precisa e aonde você quer, tá bom? Pra gente aprender alguma coisa é preciso errar às vezes. E tá tudo bem. O ruim é o seguinte, você ficar persistindo no erro. Eu falo muito isso, que não sou eu que falo, é Einstein que falava, né? Insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, tá dando errado, você tem que mudar, você tem que ajustar. E quando você tem conhecimento, quando você tem método, é muito mais fácil você aprender com seus erros. É exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Eu tô te ensinando método. Se você estava procurando uma receita de pão nessa aula, você se decepcionou, porque eu não te dei receita, eu não dou receita. Eu te ensino conhecimento de base para você então usar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento em receitas de pão.
para melhorar a qualidade dos seus pães ou começar a aprender a fazer pão na sua casa, no seu forno caseiro, tá? Para todo mundo é possível aprender a fazer pão. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos, mas se você tem conhecimento, você tem tudo o que você precisa para fazer o pão dos seus sonhos. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui para te ensinar o caminho para o pão dos seus sonhos. Eu não estou aqui para te dar a receita do pão dos seus sonhos. Estou aqui para te ajudar na caminhada em direção a ele, tá bom? E assim eu espero você numa próxima aula, porque o amor assa e fazer pão é massa. Tchau!